galera, beleza? Bom pessoal, vamos aqui às nossas análises pós-jogo. Sim, a gente vai fazer a análise dos jogos que destacamos no pré-jogo, das informações que a gente trouxe para os confrontos. E para iniciar, vamos falar evidentemente do clássico São Paulo e Palmeiras, que foi o primeiro jogo que eu destaquei e trouxe aqui informações. Foi um jogo bastante polêmico, bastante polêmicas de arbitragem, questões ali controversas, enfim. E o São Paulo surpreendeu bastante pelo que vinha fazendo no Brasileiro, e o Palmeiras abaixo daquilo que a gente esperava também pelo que vem fazendo, né? Também pela sequência que tinha. Bora lá? Então, vamos à escalação. Novamente o Crespo surpreendeu, já havia falado isso para o jogo contra o Vasco. O Crespo ele gosta muito de escalar o time conforme o adversário. Então o Crespo, ele mesmo tendo à disposição dois zagueiros como Bruno Alves e Rodrigo Freitas, ele optou por escalar o São Paulo com dois zagueiros somente e não três como ele vinha fazendo. E mesmo assim considerando que um dos zagueiros, o Léo Pelé, ele não é zagueiro por essência, né? Ele vem jogando na zaga e vem muito bem. Ele ressurgiu para o futebol no São Paulo jogando como zagueiro, porém ele não é zagueiro de ofício e tem uma deficiência muito grande na bola aérea. Na bola aérea realmente ele não tem bom tempo de bola, ele não sobe bem. Então basicamente para esse jogo São Paulo só tinha bom a bola aérea, o Miranda. Então São Paulo jogou com Thiago Volpi no gol, Miranda, Léo Pelé. Na direita, lateral direito, jogou com Igor Vinícius e na lateral esquerda com Reinaldo, que são dois laterais muito mais alas que apoiam muito melhor do que marcam, então tem deficiência na marcação. E no meio de campo, talvez aí o maior truque do Crespo, que ganhou as principais jogadas, né, e que conseguiu se impor em campo. No meio de campo, o Crespo entrou também sem nenhum volante, primeiro volante, um cara com característica própria de marcação. Então o Crespo entrou com Rodrigo Nestor, Lisiero, Igor Gomes e Gabriel Sara ali pelo meio. E o Rodrigo Nestor tem um destaque que eu vou fazer no final. Ele fez uma função muito interessante que eu gostei muito e que a gente vai comentar. E na frente com Marquinhos e Rigoni fazendo ali a movimentação, jogadores móveis, e funcionou muito bem assim. E o Palmeiras veio de Everton, Renan, Gustavo Gomes, Felipe Melo, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Wesley e Daverson. De imediato, a gente já pode fazer um comentário aí em relação a esse meio de campo. Então o São Paulo ele conseguiu trazer uma dinâmica muito maior pela característica dos seus jogadores. O Igor Gomes e o Sara, eles não são jogadores com grande poder de contundência. Eles não são jogadores que, por exemplo, tem o passe do Benítez, nenhum dos dois tem. Eles não são, principalmente o Igor Gomes, não são jogadores que finalizam muito bem com tanta frequência, mas eles dão uma dinâmica, eles ocupam espaço do campo muito grande e isso faz com que pareça que o time tem superioridade ali naquele setor. E nesse aspecto o Palmeiras deixou a desejar, principalmente com Rafael Veiga e Zé Rafael, que são jogadores um pouco mais pesados. Rafael Veiga ele é o contrário desses jogadores de São Paulo que eu citei. Ele é extremamente contundente. Ele é aquele jogador que muitas vezes está sumido no jogo, mas quando surge uma bola ali, ele guarda porque ele é muito perigoso. Finalizando, ele é muito perigoso na leitura de jogo, porém ele não tem uma participação tão efetiva como, por exemplo, tem o próprio Scarpa e o Zé Rafael também, um volante, segundo volante ali, saído um pouco mais pesado. Beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui dos detalhes do jogo. Logo aos 8 minutos, o São Paulo chega ali com a finalização do Sara. Um pouquinho depois, aos 11 minutos, o Palmeiras chega numa bola lançada, uma característica muito marcante do Palmeiras. O Palmeiras faz muito bem isso. As bolas lançadas, ele consegue ter um percentual de vantagem, né, de ganhar dos zagueiros, que é muito alto. Que o São Paulo, por exemplo, tem muita dificuldade nessas bolas longas, nessas bolas lançadas, que praticamente é devolver para o adversário. Então, aos 11 minutos ali, o Daverson ganha uma bola que até o pessoal reclamou que tocou na mão e tenta encobrir o Volpi, que faz uma boa defesa. Depois, aos 12 minutos, o Palmeiras chega de novo com o Wesley.
E daí o São Paulo, claro que assim, o São Paulo ele começa tendo a bola, ele começa mais em cima, ele começa dominando principalmente o meio de campo, porém o Palmeiras ele sempre é perigoso nessas bolas esticadas, o Palmeiras faz isso muito bem. Aos 25 minutos, o São Paulo chega ao gol com o Rigoni, num lindo passe do Nestor, ele que fez muito isso durante o jogo, repito, vamos fazer um destaque lá para o final, porque ele fez o papel muito bem, saindo de trás, chegando na frente, deu um lindo passe para o Rigoni, mas por questão de detalhe o VAR analisou ali e chegou à conclusão que estava impedido. Então um detalhezinho muito pequeno, até pelo VAR era um lance muito difícil de decidir. Então o jogo continua rolando naquela disputa de meio de campo, o São Paulo melhor, tendo mais a bola, o São Paulo tomando mais conta daquele setor. E aos 34 minutos, no lançamento do Miranda, um ponto que eu falei que o São Paulo é fraco, porém uma falha bizonha do Felipe Melo, que perdeu totalmente o tempo de bola. Então ele pula para tentar tirar de cabeça e passa direto. A bola sobra para o Marquinhos, que invade a área e tem o Rigoni livre. Ele poderia finalizar ou tocar para o Rigoni e de repente ele cai. A princípio, para mim e talvez para a maioria das pessoas, 9 em cada 10 juízes dariam pênalti naquele lance ali. A princípio era pênalti, porém foi para a revisão do VAR e chegaram à conclusão, né, tanto o VAR quanto o juiz, que não foi pênalti. Opinião minha, como eu sou muito rigoroso, quem me conhece sabe, sou muito rigoroso para pênaltis, faltas, enfim, por aí vai. Para mim, não foi pênalti. Aquilo ali é um contato inerente ao jogo de futebol. Jogo de futebol existe contato físico. E o contato físico não é pênalti, a não ser que ele tenha uma proporção suficiente para, de fato, derrubar o jogador. E para mim, não foi o caso. O Marquinhos, não sei por qual motivo ele caiu, se realmente ele se desequilibrou ou se, ao sentir o contato, ele optou pelo pênalti, beleza? Mas para mim não foi pênalti. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Rigoni fez uma linda jogada pela direita, característica dele, que ele joga muito bem cortando para a direita e para a esquerda, então ele trabalha muito bem com essa capacidade que ele tem. Então ele faz a jogada de linha de fundo, cruza, Igor Vinícius desvia e o Reinaldo chega cabeceando, mas a bola vai fraca e o Everton defende com muita facilidade, beleza? E um ponto interessante que eu comentei com o pessoal no intervalo, com a galera no grupo, enfim, é que o Palmeiras ele não conseguiu explorar o principal defeito do São Paulo. O São Paulo entrou com um time muito ofensivo para tentar ter a posse de bola, para tentar apertar o Palmeiras, e o São Paulo foi eficiente nisso. E justamente a desvantagem do São Paulo era, esses jogadores que estavam em campo não tinham poder de marcação, sobretudo na bola aérea. Então o São Paulo só tinha bom na bola aérea ali, somente o Miranda. Os outros só ocupam espaço, os outros não têm a característica de bola aérea. E o Palmeiras é fortíssimo na bola aérea. Então, o Palmeiras tinha muitos jogadores bons ali na bola aérea e poderia ter, inclusive, um zagueiro alto, bom na bola aérea, jogando como lateral. Então, o Palmeiras poderia ter aproveitado melhor isso. Porém, é justamente o que eu falei. O São Paulo ele conseguiu ter um domínio do campo tão grande, principalmente do meio de campo, que o Palmeiras teve poucas oportunidades de cruzar a bola na área. Beleza? Segundo tempo. Então, no segundo tempo ali, o São Paulo novamente volta melhor e logo aos 13 minutos, aquele padrão do São Paulo. Novamente uma lesão muscular, Marquinhos sente lesão muscular e entra o Rojas no lugar dele. Aí começa a ter uma queda do São Paulo, não só pela saída do Marquinhos e a entrada do Rojas, que de fato o momento do Marquinhos é muito melhor do que o Rojas não vem bem, o Rojas depois que renovou, ele não consegue dar um passo adiante, e não só por isso, mas na maioria dos jogos é tendência do São Paulo cair fisicamente no segundo tempo. Então a partir dali o jogo começa a ter um equilíbrio um pouco maior. Aos 13 minutos também o Abel Ferreira ele coloca o Veron no lugar do Scarpa e o Breno Lopes no lugar do Wesley, né? Então o jogo continua ali nesse momento um pouco mais equilibrado e aos 16 minutos o Rigoni tem um chute ali de longa distância que gera um certo perigo. Aos 17 minutos o Palmeiras tem um lançamento que eu agora não me lembro quem foi, no lance da jogada não mostra. Tem um lançamento que os dois zagueiros de São Paulo dividem a bola com o Daverson, o Léo e o Miranda, aí uma falha da zaga de São Paulo dessa vez, e a bola passa direto, sobra para o Breno Lopes e o Volpi inteligentemente ele se adianta na jogada e ele abafa o chute, faz uma defesa parecida como a gente está na Olimpíada de handball, então ele abre os braços e faz uma grande defesa, beleza? E
a grande polêmica, o grande ponto do jogo acontece aos 43 do segundo tempo, né? Um cruzamento, o Miranda vai para a jogada, Miranda tá ali na jogada, a bola passa direto, o Gomes tenta cortar e faz o gol contra. Esse é o lance talvez mais polêmico do jogo. E o VAR ficou analisando por muito tempo. Afinal de contas, Miranda participa ou não no lance? Eu, baseado no que eu já comentei há pouco, eu sou mais rigoroso. Então, eu não considero participação. Para mim foi um gol legal ali, foi uma falha, literalmente, do Gomes, que interceptou mal a bola, que errou o tempo da bola. E em vez de tirar ela para a lateral, para a linha de fundo ou para frente, ele acaba fazendo o gol contra. Um ponto interessante aqui é o seguinte: o Abel Ferreira tem tido muita dificuldade de encaixar o Palmeiras contra o São Paulo do Crespo. O Crespo, tá certo que ali no Paulista, o Crespo ele jogou com os 3 zagueiros e mais o Luan. Então, o sistema defensivo estava muito forte. Dessa vez não, ele não tinha 2 dos 3 principais marcadores de São Paulo, que são Arboleda e Luan. Então, os 3 eu me refiro, Arboleda, Luan e Miranda. Então, ele só tinha o Miranda. E mesmo assim, o Palmeiras não conseguiu agredir muito o São Paulo. Então, Abel Ferreira, apesar do momento excelente, apesar do Palmeiras estar muito bem contra o São Paulo, ele não tem conseguido achar o encaixe preciso ali. Beleza? E o destaque, galera, agora vamos voltar pro Nestor que eu comentei. O destaque é o papel tático que o Nestor fez no jogo de ontem. Ele já havia feito um pouco desse papel contra o Flamengo, porém contra o Flamengo não ficou tão evidente porque o São Paulo jogou com 3 zagueiros. Mas ontem, vou até colocar aqui uma demonstração através de vídeo, porque eu tentei procurar lance, mas normalmente só tem os melhores momentos. Não tem o lance, o início das jogadas, né? Não tem então eu fiz aqui fiz aqui o vídeo, né, da minha forma, assim, mas só como demonstração mesmo. E o papel fundamental do Nestor foi, quando o São Paulo fazia a saída de bola, e quando ele tinha a bola e se complicava, e o Palmeiras tentava marcar pressão, fechava, os zagueiros abriam e o Nestor, ele voltava para fazer esse papel central, de saída, de enxergar o jogo de frente. Entende? De armar o jogo, de começar o jogo, como acontece, por exemplo, no basquete. Então ele fazia esse papel. Coisa que muita gente até, muito São Paulino, que é crítico nato, mas que era característica, coisa que o Diniz fazia muito bem. Ele usava o Tietê, ele usava o Daniel Alves para fazer esse papel de saída, deixar nos pés de jogadores melhores tecnicamente para fazer essa saída, que vai ter um passe qualificado, vai enxergar o jogo diferente. Então, o Nestor, ele fez isso muito bem. Então, ele saía jogando e ele deu muita qualidade na saída de bola de São Paulo, que conseguiu muitas vezes chegar na frente tocando, com bola pelo chão, com bola tabelada, sem dar muito lançamento, como, por exemplo, foram os últimos jogos contra o Palmeiras. Acho que os times lançaram muita bola por cima e faltou um pouco de jogo trabalhado. Esse jogo foi um pouco diferente nesse aspecto. São Paulo foi muito bem e eu destaco muito o Nestor nesse aspecto. Acho que ele fez isso muito bem e ele tem uma característica muito boa. Ele consegue ser um jogador técnico, chegar com passes mais precisos na frente, e ele deu 3 excelentes lançamentos ali. Um deles, inclusive, resultou no gol que foi impedido do Rigoni. Beleza, galera? Em suma, é isso que eu tenho a falar. Foi um grande jogo, né? Teve esses problemas das polêmicas, mas eu creio que o São Paulo foi superior na proposta, e mesmo vindo de um momento pior no Brasileiro, e o Palmeiras não conseguiu encaixar um bom jogo. Mas Libertadores é outra história, é outro jogo, os técnicos vão rever e a gente vai ver o que de fato vai acontecer em campo. Tranquilo? É isso aí, até mais. Curte, compartilha, comenta, abraço, fui!